tem um monte de troca de tiro lá e você vai perdendo gente, pouco a pouco. Quais as E, facções que atuam hoje no Rio de Janeiro, Joel? ó, a gente tem três facções ligadas tradicionalmente, que nasceram dentro de cadeia por traficantes mesmo, tradicionais, que é a ADA, Amigo dos Amigos, que tá pequena, o TCP, que tá ficando nacional agora, então a gente vai ter uma terceira, e dizem que a gente já tem uma terceira facção nacional. Seria o CV, o PCC e o TCP, que já está em 5 estados, que a gente já viu. O TCP é o TCP, do Peixão. isso, é do Peixão, é exatamente do Aham. Lacosta, do Coelhão, que era do TH. Ela também é bastante forte, e ela tem crescido, e ela tem encampado uma guerra com o Comando Vermelho muito grande também. Caramba. E a gente tem lá na Zona Oeste uma série de milícias, acho que umas 15, umas 6 ou 8 milícias, que são menorzinhas, mas elas são muito fortes localmente, né? Pois é, eu vi pessoas falando no grupo que, tipo, ó, tirou o comando vermelho da Penha, o comando vermelho não tá lá mais, mas a probabilidade de agora lá ser ocupado por uma milícia é gigantesca, assim. Isso procede no seu ponto de vista aí, na sua visão? Nenhuma chance de ter uma milícia ali nesse momento. O complexo da Alemanha, o complexo da P, continua do Comando Vermelho. Tem mais de 500 homens lá dentro. A polícia não tirou os caras de lá. O que a polícia fez foi entrar e não ocupou o alemão. Não teve condição de ocupar o alemão. Você entrou lá, tirou, fez um confronto, morreram 120 pessoas, mas tem muita gente lá, tem muito mais gente lá a fim de trocar tiro e no tráfico de drogas. Então não aconteceu nada, eles continuam lá na Penha e Próximo no passo, o Comando alemão. Vermelho agora vai convocar, então, mais jovens, mais pessoas, vai reforçar o grupo dele de novo, e daqui um mês, 2 meses, tá do mesmo jeito lá. As fileiras do tráfico não param, né? Isso é uma crítica que eu tenho fortemente à esquerda, sabe? A Hum. esquerda, ela sempre passa, ela sempre fala sobre a questão estrutural da desigualdade social, né? Que cria, fala que cria o tráfico, né? A oportunidade de traficante, etc. Assim como cria o cara de esquerda também que tá viajando o mundo agora, fazendo mochilão no ano sabático. Isso também é produto da desigualdade social, tá ligado? Mas eu não vejo os caras criticando, e aí eu sou de esquerda, eu vou falar isso. Cadê a crítica ao Doca, ao Marcinho VP e ao Fernandinho Beiramar, que são os empresários que estão explorando esses caras que entram no crime como bucha de canhão? Porque Sou eles são seu fã demais, milionários. Joel. Sabe quantas organizações criminosas movimentam de contrabando de cigarro por ano? 5 bilhões de reais. Então, o Marcinho VP, ele tá dentro de uma cadeia, mas o filho dele não é da favela. O filho dele tá no Joá, tá na Barra. Você tá entendendo? Vários dos caras que são chefões, eles tiraram os filhos da favela. Os filhos estudaram, entendeu? O Doca tá lá e ele é um empresário gigantesco. Por quê? Ele explora o trabalho desses caras que são bucha. Pô, pra ele poder escapar, pra vocês terem uma noção, pra ele poder. Tem um cara fazendo obra aqui. Acho que dá pra ouvir, né? Tá de boa, tô te ouvindo de Pode boa. mandar. Pra ele poder escapar, ele matou 200 caras, 120 caras, entendeu? Então, assim, cadê a crítica a esse cara? Quando vai ter a comunicação, as pessoas não falam desse cara. E no dia a dia, o que que acontece? O cara que tá na favela, na comunidade, eu sei porque eu conheço muitos, lá do Rio de Janeiro. Ele trabalha todo dia, o filho dele acorda todo dia para tentar estudar, para fazer as coisas numa vida lazarenta. A hora que o cara entra pro crime, o cara de esquerda chega lá e fala: ah, é a desigualdade social que levou ele pro crime e tal. Mas pro cara que tá ali na favela, Deu foi uma ruim, né? escolha que o moleque fez. Ele vê uma escolha pessoal. E a esquerda deixa de comentar esse lance da escolha pessoal, que é um cálculo econômico. Que às vezes fala, por exemplo, aí dependendo do discurso. Ah, se a polícia tirar para matar, então o cara vai matar a polícia também, porque se o cara vai morrer é uma conta lógica. Legal, eu acho interessante esse raciocínio e é verdade. Mas por que a hora que vai falar que o cara vai entrar no tráfico, você não fala da conta lógica também econômica? Então você vai escolhendo o discurso e você vai escolhendo o método de acordo com o que você pensa, levando para a estrutura. E a sociedade, ela não aguenta mais esse papo, entendeu? Porque não é só a educação, mano, tá ligado? Vai ter que ter confronto armado para você lidar com facção. Não tem como, o cara tem fuzil, porra. E as pessoas não entendem isso, sacou? Mas no seu ponto de vista, sendo um cara de esquerda, como que as pessoas da esquerda, qual o caminho que elas devem seguir para se preparar e conversar com a população? Então, aí tem uma questão que é muito foda, né? Porque tem um assunto que é muito caro para a esquerda, mas que é relativizado também em certos processos, mas nunca é relativizado quando a gente fala de crime, que é os direitos humanos.
tá? O Boaventura de Souza Santos, ele tem um texto que fala assim, ó, se Deus fosse um ativista dos direitos humanos, que fala sobre uma questão da esquerda, que é assim, ó, os direitos humanos é como se fosse um Deus. Então ele tem que ser intocado e eu posso usar ele para justificar qualquer coisa e qualquer argumento. Então, quando eu não quero discutir, eu falo assim, ah, mas isso é um direito humano, ele não pode ser relativizado. Mas os Estados Unidos invadem vários países e fazem genocídios falando que é pelos direitos humanos, para levar a democracia. Tem um monte de pilantra que fica falando um monte de besteira na internet e usa os direitos humanos da liberdade de expressão. Tudo isso é combatido pela esquerda porque não faz parte da agenda. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de aumento de pena e eficiência na hora de punir, o cara chega e fala assim: não, mas eu sou abolicionista penal. Cadeia não resolve nada para ninguém. E não oferece outra situação, não oferece uma solução sobre o assunto. E eu sei que a cadeia não regenera, não ressocializa, uma série de coisas. Eu sei um monte de coisa nesse sentido. Mas você vai fazer o quê com um cara que tá com o fuzil na mão? Eu Não dá, vejo, eu cara. vejo, eu vejo muitas pessoas da esquerda com várias propostas que eu considero propostas positivas, mas eu entendo que são propostas a longo prazo. Por exemplo, muitos estão falando do CIEPS do Brizola, né? O Sim. Brizola montou mais de 500 CIEPS no Rio de Janeiro e era fundamental para o Rio, né? Eu vi pessoas que estudaram no CIEPS falando de como era a vida lá dentro, que o cara chegava de manhã, saía no final do dia, tinha educação de qualidade, tinha esporte, tinha lazer, tinha cultura. Cara, o Rio de Janeiro acabou com isso daí, né? As pessoas que viveram os CIEPs fez uma diferença absurda na vida delas. Eu entendo que é algo a longo prazo, né? Entendo que também a população ela demanda de uma resposta a curto prazo. Não é fácil você subir um morro e de repente o polícia estão tacando granada de drone no É. polícia, né? Eu entendo, não dá pra fazer nada, não dá pra não fazer nada. O policial tem que, o principal é a vida dele, ele tem que voltar pra casa, ele tem a família dele em casa, né? Ali realmente vira uma zona de guerra. Não dá pra você entrar numa comunidade e o cara tá te dando tiro de rajada de fuzil e você não fazer nada. Agora, eu acho um absurdo uma operação desse tipo, e acabou a operação, acabou, o Estado não fez nada. O Estado não ocupou. O Estado não ficou lá. O Estado tinha que continuar lá, promovendo ali dentro segurança, escola, trabalho, educação, industrialização. A gente estava conversando aqui nos bastidores o vídeo do Gustavo Machado. Cara, o Rio de Janeiro é a capital hoje do Brasil, uma das piores com um nível de emprego formal. Não tem emprego na cidade do Rio de Janeiro. A indústria do Rio de Janeiro, ela está abaixo da indústria nacional. Não segue nem a média. A nossa desindustrialização nacional já é altíssima. E o Rio de Janeiro está pior ainda do que o nível nacional, né? Cara, eles estão falando que agora provavelmente a Petrobras vai sair do Rio, porque ela vai explorar a margem equatorial. Imagina se isso acontecer, mano. Os melhores Então, empregos do Rio estão dentro da Petrobras, cara. deixa eu te falar uma coisa, Rodrigão, de interessante assim, que é o emprego que pobre já não chega, né? É, cara, tem uma questão aí que ele não foi colocada nessa análise, tá? Que é, geralmente eu acho isso, tipo, às vezes o marxista ele tem uma análise generalista demais, que pode convencer num certo ponto, mas na realidade não dialoga. Apesar dessa análise do Gustavo ter sido fenomenal, achei genial, eu respeito muito ele, para mim é um dos caras mais inteligentes que tem, e é o inteligente que discute mesmo, não fica citando só referência, discute de verdade, aprofunda a argumentação. Que acontece, cara? Só deixa eu fazer uma defesa pro Brizola aqui, uma ponderação do Brizola aqui, daqui a pouco o Rubão vem aqui, ele vai falar. O Brizola, ele foi, até hoje, as pessoas usam ele como muleta, principalmente a direita, dizendo que ao proibir a polícia de entrar nas favelas, ele criou todo o tráfico e tal. Mentira. O tráfico é dos anos 70, ele começa no início dos anos 80 ali. O Brizola é governador num pequeno período realmente daquela época, depois ele volta bem depois, mas já existia tráfico dentro de favela, roubo dentro de favela e tal, desde os anos 60 no Rio de Janeiro. Uhum. Ele não proibiu a polícia de entrar lá, que agora tudo é a DPF da favela também. Não proibiu a polícia de entrar lá. O que ele proibiu foi nego de meter o pé na porta na casa de trabalhadores, estourar a porta, que era o cara que era honesto. E é necessário que isso seja feito, porra.
E aí Claro. a polícia fazia operações não usando inteligência na época e acabava sendo um desastre. E aí, obviamente, mas não foi aumentando por causa disso, foi aumentando porque o Comando Vermelho nasceu e começou a crescer nessas comunidades aí. Entrada de arma, venda de arma, tem uma série, tem uns 50 fatores. Mas eu acho interessante o seguinte: o que o Brizola fez de verdade para combater as facções, a violência, tudo certinho, os caras tirou, que foram os CIEPs, os Brizolões. Isso aí, cara, isso aí ia acabar, ia dizimar as fileiras do tráfico, Rodrigão, o Robertinho. Ia dizimar, em 10 anos, 15 anos, dizimaria a, o Rio de Janeiro. Ele pode ter uma industrialização menor nesse sentido, mas ele ganha bastante no turismo também e na própria economia informal, que é muito grande lá dentro, e não quer dizer que isso não dê dinheiro. Agora o que está acontecendo, e aí eu concordo com o Gustavo bastante, é que o tráfico de drogas tem gerado muito emprego dentro da favela. Depois que ele adotou práticas milicianas, de colocar internet, energia, água, pegar esses Padaria. serviços básicos da vida, tudo. E aí o que que acontece? Os caras estão construindo prédio, hotéis agora dentro da Rocinha. Esses hotéis recebem chefões de outros estados que ficam trabalhando em home office, mandando matar os outros para fora do estado. Cara, para você ficar num lugar desse por mês é 100 mil reais. E para construir esse prédio, você vai precisar de 30, 40, 50 pedreiros. Então, isso movimenta a economia de dentro da favela e o tráfico acaba sustentando uma série de outras pessoas com esse tipo de atividade. Olha onde o Rio está inserido para vocês terem uma noção da realidade de como é. E aí eu concordo com o Gustavo que essa questão da falta dos empregos formais e etc., que na verdade tem. Se tivesse os empregos formais, teria uma classe subalterna também fazendo um monte de subserviço, subtrabalho, que é a questão dos pobres lá no Rio de Janeiro, pô. Tem gente que é muito pobre lá e, pô, tem que pegar qualquer serviço para conseguir sobreviver, para conseguir ter as coisas, né? Ô, Joel, das pessoas que foram mortas nessa operação agora, eu vi que a média de idade ali é 20 anos ali, né? Tinha um mais novo de 14, tinha uma galera que chegava até 25, mas uma média de 20 anos. Cara, você pegar essa faixa de idade assim, a gente tá falando de pessoas da geração que veio depois dos anos 2000. Essa geração é uma geração mais cruel, que entrou no crime, assim, mais incontrolável. Eu vi algumas pessoas falando isso, assim, que é uma geração mais violenta. Você concorda com isso aí? Cara, eram bastante jovens mesmo e tal. Eu acho que muita gente que glamoriza o crime agora tirou o corpo fora, né? Agora ninguém é responsável, né? Glamoriza o crime, todo mundo tirou o corpo fora agora. Cara, eu acho que é mais violenta, mas eu acho que ela abriu mão de uma coisa que tinha antigamente no crime, que era a caminhada. O que que era a caminhada? Geralmente você tinha que manter uma postura de estar do lado certo da vida errada. Porque o crime ele é a vida errada, mas você tem o lado certo do crime e você tem o lado errado dele. Tipo assim, você não pode fazer certas coisas no crime que você tá fudido. Entendeu? Então, essa molecada, ela, que são bandidos, evidentemente, ela não segue mais esse padrão. E ela é híbrida, cara. Isso é muito louco, o hibridismo. Ela tem uma performance para aparecer nas redes sociais. E para você aparecer nas redes sociais, não basta você ser uma pessoa que tem um fuzil na mão. Você tem que demonstrar para as redes sociais que você é mais foda do que os outros. Que é o que as pessoas fazem. Por exemplo, uma mulher, quando começa a aparecer na internet e ganhar seguidores, o que que ela faz? Já bota aquela boca de marimbondo, de picada de marimbondo, faz a harmonização facial, aplica os botox lá que termina a ruga, começa a fazer academia e mostrar que ela tem tempo, porque hoje o valor é tempo, né? A pessoa quer mostrar 2 horas da tarde que ela tá no lugar, vai na casa do jogador, leva 60 pessoas lá para aparece lá na casa do jogador, o cara tá se escondendo dentro da própria casa. Então Muda todo os mundo tem uma dentes. performance, todo mundo gosta. O que esses rapazes fazem é entrar pro crime para mostrar essas coisas nas redes sociais. Tanto que a gente mapeia as redes sociais dos caras, eles têm 100 mil, 50 mil, 150 mil, 200 mil. Eles fazem um boxe de fuzil, cara. Eles arrancam o fuzil e falam assim: vamos testar meu fuzil agora. Aí testa, tem lá 10 mil curtidas, 5 mil curtidas, 8 mil curtidas. Isso faz uma potencialização pro rapaz, né, pro bandido, que
Antigamente só fazia quando o cara tinha uma caminhada de retidão no mundo do crime. Se pode falar disso, mas que ele estava do lado certo da vida errada. Hoje não é isso. Hoje é a performance. Você faz o barato para aprender, para aparecer na internet. E aí, quanto mais cruel você é, quanto mais você aparece, mais você ganha seguidor na rede social. Então a interação agora não é com o mundo do crime, é com a rede social, entendeu? Pô, Joel, Então, esse cara tem 100 mil seguidores no Instagram, então esse cara tem fãs, esse cara tem admiradores, esse cara tá inspirando 100 mil, né? mais jovens, né? Esse cara tá, pô, esse cara é uma propaganda pro crime, então, hein? E aí o que que ele faz, Rodrigão? Ele cresce com dinheiro, ele ganha dinheiro, fazendo o quê? Ele ganha dinheiro divulgando tigrinha legal, divulgando, fazendo rifa. É uma segunda atividade que ele tem que ajuda ele a encher o bolso além do mundo do crime. Ele usa o mundo do crime para ganhar esses seguidores e depois ele vai fazendo outras atividades criminosas dentro da própria internet. A minha característica, o que eu vejo é isso. Já em São Paulo é um pouquinho diferente, tá? No Rio de Janeiro Hum, sempre tem esse negócio de se mostrar, você sabe, os bicheiros com carnaval, os traficantes e sim. tal. Eles têm essa característica. Aqui em São Paulo os caras tá roubando celular, mano. Roubo de celular pra caralho, de pobre. Mano, o pobre tem uma porra de um celular vagabundo, tá? Barato, que é o que ele consegue comprar. É a única conexão dele com a família. E aí o cara tá no ponto do ônibus e não trabalhar, mano. Ele não escolheu o crime, porra. Ele tá no ponto do ônibus de trabalhar. E o moleque vai lá e rouba o celular dele. Rodrigão, Robertinho, como é que eu vou falar pra esse cara que ele não quer matar o moleque, cara? Como que eu vou falar pra esse cara? Ele tá com ódio do moleque, ele não quer saber de estrutura social, de desigualdade, ele quer matar o cara, entendeu? Então, tipo, como que você vai fornecer uma resposta pra sociedade? Pra sociedade brasileira, a resposta é aumento de pena, mano. Você vai ter que dar essa resposta pra eles. Senão, que resposta que você vai dar? Escola? O moleque não quer ir mais pra escola, tá ligado? A não ser que a gente faça um internato e obrigue aí e tal. Mas um professor que eu conheço, o moleque chegou pra ele, ele falou assim, né? Ô rapaziada, o Buzeira faz rifa, mas pra ser um Buzeira tem que ter. Não tô falando que o Buzeira é do crime, tá? Mas ele é influencer dessa molecada. Pra ser o Buzeira tem que ter milhões, tá ligado? A cada 500 milhões tem um Buzeira. Esse cara aí que você tá seguindo, esse outro é do mundo do crime. Não segue ele e tal. Sabe o que o moleque falou pra ele? Você é otário, professor. O negócio é fazer dinheiro. Não tem esse bagulho de estudar, não. E obviamente que ele viu muita gente estudando, muita gente fazendo Se faculdade e ninguém ferrando. conseguindo dinheiro, entendeu, mano?